Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas. Hoje, a quarta pergunta que nós inauguramos é sobre por que haveria um homem de sofrer as consequências de atos praticados em existências que ele nem se lembra? Por que ele deveria sofrer isso? Pois bem, veja, o fato de nós ignorarmos as condições pelas quais os germes se propagam no nosso corpo não vai fazer com que as consequências dessa ignorância atuem. Não há um absurdo no universo que possamos considerar que existe um efeito sem a sua correspondente causa. Não seria por demais tenebroso nós termos as consequências de nossos erros apagados? Veja, porque se nós temos as consequências de nossos erros apagados em razão do esquecimento deles nesse envoltório físico, nessa encarnação, por consequência, esse princípio também iria apagar as consequências de nossas boas ações. Porque não há como você ser parcial, eu só apago as consequências das más ações e mantenho as consequências das boas ações. Se nós tivéssemos um princípio de que todos os erros, todas as consequências dos erros seriam apagadas, por consequência lógica, nós teríamos que também apagar todas as consequências dos acertos. E isso nos traria ainda mais frustração, porque nos impediria o desenvolvimento e nos impediria até mesmo de ter bons sentimentos. Mas não é só. Veja, o ego, ou seja, o homem real, e quando eu estou dizendo ego aqui, dentro do conhecimento oculto, esotérico, onde tem os 7 corpos, onde nós temos a primeira tríade, os 3 primeiros princípios, Atma, Buddhi, Manas. E esse Manas aqui, ele tem Mana superior, que é o corpo causal, que se subdivide com Manas inferior, que naturalmente ele faz uma tríade com Kamas, com o duplo etérito, e aí cria esse envoltório físico que é essa encarnação. Então, o corpo causal, o ego com E maiúsculo, ele se recorda de nossas más ações, ou seja, o meu ego, o seu ego, ou seja, a centelha, digamos assim, ele se recorda de más ações como se fosse ontem. Apesar do nosso cérebro físico, porque quando há a descida do ego, desse ser, dessa entidade, da nossa entidade espiritual, né? Essa descida a esse corpo físico, essa densidade da matéria acaba por fazendo com que nós venhamos a nos esquecer. Assim como é num sonho. Às vezes você tem um sonho real e você acorda, você tem aquela sensação de que o sonho está ali presente e em segundos esquece. Assim como também, às vezes, você tem a sensação de que você viveu muitas coisas, mas no seu cérebro físico só ficam pequenos fachos de memória. Assim também é a respeito das outras existências. Então, o ego, ele se recorda das nossas más ações, independentemente do cérebro físico, dessa nova vestimenta, não se recordar. O ego colhe o karma que plantou. É como se fosse assim, uma criança ou qualquer pessoa, ela vai ser punida amanhã pelo furto praticado hoje, independente da roupa que ela vai estar. Hoje ela estava com uma roupa vermelha e praticou um crime. Amanhã ela vai sofrer as consequências, mesmo que ela esteja com uma roupa preta. Um lavrador que semeou fará a colheita, apesar de que nesse intervalo entre a semeadura e a colheita, as suas roupas tenham sido, digamos assim, despedaçadas, trocadas, substituídas. É natural que assim aconteça. Assim como também a gente pode perceber na nossa vida que muitas vezes, por exemplo, em situações de criminosos, é preciso que essas pessoas, venham a esquecer dos próprios crimes praticados nessa existência para que eles possam dar o próximo passo. Imagine o quão aterrorizante seria se eu e você se lembrasse de todas as nossas falhas das vidas passadas, de todas as nossas debilidades das existências outras, de todos os nossos atos praticados com ignorância, e mesmo que nessa trilha não esteja a mancha de um crime, eu nem estou falando da mancha de um crime, eu estou dizendo só de nossas debilidades, de oportunidades perdidas, de fatos que nós não, de compromissos que assumimos e não fomos feitos. Então, é indispensável muitas vezes que nós venhamos a esquecer para poder seguir adiante, para poder dar o próximo passo. E é por isso que quando nós estudamos também a filosofia oculta, esotérica, nós dissemos assim, o arrependimento só serve para uma coisa na linha do karma,
para você aprender e a partir de então não fazer. Porque é muito comum nós, ao nos arrependermos, o primeiro movimento que nós temos ao nos arrependermos é fazer um movimento de tentar consertar. O verdadeiro arrependimento é uma das maiores dores, porque quando você se arrepende verdadeiramente, você sente uma dor lancinante e naturalmente você tem um gatilho de resgatar aquilo, de restaurar aquilo, e quando você vai ver, a esmagadora maioria dos atos não tem como mais ser consertados. E aí você fica nesse looping, nesse círculo vicioso de arrependimento, de culpa e expiação, e não consegue aprender. E justamente ao ficar nesse looping de culpa e expiação, de autocomiseração, de autoindulgência, de autoflagelo, você acaba gerando um conjunto de pensamentos, ou seja, pensamentos são ações, você acaba gerando um conjunto de ações, que são chamadas de karmas, e um conjunto de consequências. Aquilo que você não quer colher, mas justamente em razão da sua ignorância planta, naturalmente será colhido. Por isso que nós falamos aqui, fiz esse looping aqui, essas aspas, só para dizer, por isso que nós falamos que o arrependimento só serve para que nós identifiquemos o erro e a partir de então nós ajustemos as nossas ações na reta ação, no reto vagar. Então, enquanto nós não formos suficientemente fortes para aguentar, sem tristeza, sem ressentimento, sem prostração, os acontecimentos da vida atual, enquanto nós não formos suficientemente fortes para aguentar a memória dos atos e dos fatos praticados por nós na vida atual, não faz nenhum sentido que nós venhamos a querer agregar o conhecimento de nossos erros das vidas passadas. O fato é que a nossa alma, nós, ao fazermos o desencarne e a passagem, esse envoltório físico for trocado, é natural que ela vá recolher essas informações, anotar essas informações, tanto das boas quanto más ações, e fará ali um juízo imparcial a respeito das suas próprias motivações, e no processo de ascensão e no processo de desenvolvimento no plano espiritual, ela irá crescer em inteligência e em consciência para que nas próximas existências ela possa superar isso. Lembrando, atos praticados na Terra, na densidade da matéria, na esmagadora maioria das vezes, precisam ser superados na matéria, ainda que no plano, digamos assim, das outras dimensões ou no plano espiritual, a sua consciência, o seu despertar, a sua inteligência tenha chegado a um nível tal que aquele ato já esteja tão claro, mas invariavelmente eu e você teremos que novamente encarnar para sermos submetidos a essa prova no campo físico para que possamos realmente superá-las. Então é isso, grande alma. Um grande abraço e vamos para as próximas perguntas sobre reencarnação. Tchau, tchau.